Olá, tudo bem? Sou Wagner Lapenta, sou psicanalista e hoje eu vou falar de um tema muito bacana, transtorno do pânico. Fica comigo até o final do vídeo. E não se esqueça de me seguir aqui no YouTube. Segue e já dá o seu like. Bom, a síndrome do pânico é um transtorno mental caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados. Esses episódios eles podem ser extremamente debilitantes, provocando intensas reações físicas e emocionais que muitas vezes são confundidas com emergências médicas, até como infartos, AVC. E para compreender esse transtorno em sua totalidade, é necessário abordar a sua história, os sintomas, as formas de manifestação, o tratamento e o que a psicanálise tem a dizer sobre o tema. Embora o termo síndrome do pânico só tenha sido oficialmente reconhecido no século XX, descrições de sintomas similares aparecem em relatos históricos, principalmente no século XIX, onde o Freud, que é o pai da psicanálise, falava sobre a neurose de angústia, essa condição que se assemelha ao que hoje classificamos como transtornos de ansiedade. Bom, o diagnóstico moderno do transtorno de pânico foi formalizado no DSM-3. O que é o DSM-3? É aquele manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, esse de 1980. Então, desde então, o estudo sobre o transtorno tem avançado com maior compreensão sobre suas causas biológicas, psicológicas e sociais. Vou falar aqui nesse vídeo os principais sintomas de um ataque de pânico. Primeiro, a sensação de morte iminente. Isso é muito recorrente para quem tem esse transtorno. Então a pessoa acredita que algo terrível está prestes a acontecer. Um exemplo, a gente pode falar do indivíduo que pode sentir que está tendo um ataque cardíaco enquanto está sentado no seu trabalho, na sua mesa ali, ou mesmo na sua casa. Outro sintoma muito importante é o sintoma físico intenso, como taquicardia, suor excessivo, falta de ar, tremores, tontura, dores no peito, aperto no peito, náuseas. A gente pode citar um exemplo, uma pessoa viajando de metrô, sente o coração disparar e começa a suar achando que vai desmaiar. Um lugar muito apertado. Uma terceira questão é a despersonalização e desrealização. Aquela sensação de estar desconectado de si mesmo ou de que o mundo ao seu redor é irreal. A gente pode citar um exemplo de uma pessoa que não sente mais o corpo ou que o ambiente parece um sonho, um ambiente irreal. Uma outra questão é o medo de perder o controle, ou seja, a sensação de que vai enlouquecer ou fazer algo irreversível. Os ataques de pânico geralmente ocorrem de forma súbita e atingem o pico em cerca de 10 minutos. Mas a sensação de desconforto pode durar por horas, Bom, como é que a síndrome do pânico se manifesta na vida da pessoa? Ela pode se manifestar tanto na forma espontânea quanto associada a situações específicas, como aglomerações, ambientes fechados ou locais de difícil fuga. Às vezes um show, um estádio. E com o tempo o medo pode ter novos ataques que pode levar ao desenvolvimento de agorafobia. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre agorafobia. Assista lá. O evitamento de situações onde os ataques podem ocorrer. Além disso, os gatilhos podem variar. Em alguns casos, o estresse agudo, traumas, consumo de substância estimulantes como cafeína ou drogas, ou a predisposição genética estão associadas ao início do transtorno. O aumento da síndrome do pânico na sociedade contemporânea, nossa sociedade agora atual, pode ser explicado por uma combinação de fatores psicológicos, fatores sociais e biológicos, que refletem o impacto do estilo de vida moderno. Eu vou falar nesse vídeo aqui os principais motivos que podem trazer à tona, emergir e desencadear esse tipo de transtorno. Primeiro, o excesso de estímulos e sobrecarga informacional. Olha, gente, vivemos em um mundo hiperconectado, onde somos constantemente bombardeados por informações. A necessidade de estar sempre atualizado, a exposição contínua, as notícias alarmantes podem aumentar os níveis de ansiedade. Essa sobrecarga deixa o sistema nervoso em alerta constante, predispondo ao desenvolvimento de crises de pânico. Uma outra questão é
o estresse crônico e a pressão social, as demandas do mundo moderno, como alcançar metas profissionais, manter os padrões estéticos, gerenciar relacionamentos, lidar com as pressões econômicas, elas de alguma forma criam um ambiente de estresse constante. Quando o estresse atinge níveis insuportáveis, o corpo pode reagir com episódios de pânico, como uma válvula de escape para tensões acumuladas. O isolamento social, a falta de apoio emocional, apesar dessa hiperconexão digital, muitas pessoas enfrentam solidão e desconexão emocional. A ausência de vínculos afetivos saudáveis, né, podem afetar e aumentar a vulnerabilidade a transtornos de ansiedade, incluindo aí a síndrome do pânico, especialmente em momentos de crise ou em transições de vida. Uma outra questão é o trauma. Trauma também, ou eventos desencadeantes, né, eventos traumáticos como pandemias, passamos por uma aí, né, recentemente, desastres naturais, violência ou mesmo perdas significativas podem aumentar ou podem funcionar como gatilhos para o pânico. O trauma acumulado, somado à falta de estratégias de enfrentamento, podem fazer com que a ansiedade se manifeste de forma intensa e descontrolada. Mudanças no estilo de vida, os hábitos modernos, né, como o sedentarismo, a privação de sono, a má alimentação, o excesso de cafeína, ou mesmo o excesso de substâncias estimulantes afetam diretamente a saúde mental. Esses fatores desequilibram o organismo, tornando-o mais suscetível a episódios de ansiedade e pânico. Uma maior consciência e o diagnóstico. Quando a gente para e pensa que, embora o aumento de casos seja preocupante, há também uma maior conscientização sobre o transtorno. Muitas pessoas que antes ignoravam os sintomas ou não tinham o acesso a diagnósticos, agora procuram ajuda. E esse aumento nos diagnósticos refletem também uma melhor detecção dos casos, e não apenas um crescimento absoluto do problema. A nossa sociedade atual, com o seu ritmo, né, acelerado e as pressões constantes, ele cria um ambiente propício para o aumento de transtornos como a síndrome do pânico. Então, se a gente parar e pensar que é possível sim reduzir esse impacto por meio de educação sobre a saúde mental, criação de redes de apoio, a adoção de estilos de vida mais equilibrados, entender as raízes desse fenômeno é o primeiro passo para promover um ambiente mais saudável, onde as pessoas possam se sentir seguras emocionalmente e menos propensas a crises de pânico. E para terminar, né, aquele olhar da psicanálise, o que a psicanálise diz sobre a síndrome do pânico. Não se esqueça de me seguir no YouTube, segue, aciona o sininho, compartilhe esse vídeo com quem precisa. Bom, do ponto de vista psicanalítico, a síndrome do pânico é entendida como uma manifestação do inconsciente, frequentemente relacionada a conflitos internos não resolvidos. Freud, né, como eu falei ali ao falar da neurose, de angústia, ele sugeria que as crises de pânico poderiam ser as expressões ou a expressão de ansiedade reprimida que não encontraram uma outra forma de descarga psíquica. Já que na psicanálise contemporânea, entende-se que esses episódios podem surgir em resposta a experiências traumáticas ou sentimentos de vulnerabilidade profunda. O tratamento psicanalítico visa identificar os conteúdos inconscientes que geram a angústia, ajudando o paciente a elaborar esses conflitos e a reduzir a intensidade dos sintomas, não é? Quando a gente fala de tratamento para a síndrome do pânico, vai incluir o quê? Psicoterapia, principalmente a psicanálise, né, que trabalha a origem inconsciente dos sintomas, né, o que tem por trás, essa dinâmica oculta, mas também a medicação, né, lógico, sob a prescrição de um médico, de um psiquiatra, que vai poder te receitar antidepressivo, né, como os inibidores de recaptação de serotonina, né, que é o famoso ISRS, também possível
possível ansiolíticos, né, que podem ser usados também para estabilizar os sintomas, mas lógico, sempre com a prescrição de um médico, principalmente um psiquiatra. Mudanças no estilo de vida, reduzir o consumo de cafeína, evitar o álcool, manter uma rotina de sono regular, praticar exercícios físicos podem ajudar a controlar os sintomas. Como prevenir a síndrome do pânico? Embora não seja possível prevenir completamente o transtorno, algumas práticas podem reduzir o risco do seu desenvolvimento, como gerenciar o estresse por meio de atividades prazerosas ou técnicas de relaxamento, buscar um suporte psicológico ao enfrentar eventos traumáticos ou períodos de grandes mudanças. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa passa por um evento traumático e tenta seguir sozinho, tenta seguir com o conselho de amigos, que também é importante, mas um profissional de saúde mental é mais adequado nessa hora. Cultivar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, sono adequado, evitar o uso de substâncias psicoativas sem acompanhamento médico. Bom, essas são algumas das questões que dá para trabalhar. A síndrome do pânico é um transtorno que vai além do que é visível. Seus sintomas são reais, intensos e muitas vezes incapacitantes. Mas é possível sim viver uma vida plena com um tratamento adequado, seja por meio de psicoterapia, medicamentos ou mudanças no estilo de vida. Buscar ajuda profissional é o primeiro passo para superar o pânico e recuperar a autonomia emocional. Compreender o transtorno e eliminar o estigma que o cerca é essencial para apoiar quem vive essa realidade. Bom, eu sou o Wagner Lapento, eu sou psicanalista clínico, atendo de forma online e também presencial, e eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre saúde emocional, psicanálise, psicologia, vida cotidiana. Me segue, aciona o sininho, porque quando aciona o sininho, o YouTube te mostra quando eu lanço vídeos novos. E eu estou lançando vídeos novos todos os dias, tá? Um forte abraço e até a próxima.